Amém. Então eu queria orar mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, meu amor Espírito Santo, muito obrigado. Porque juntos, pela sua misericórdia, o Senhor habita em mim, o Senhor habita em nós. E eu gosto demais de dizer, vai, Espírito Santo, e faz proezas essa noite. Faz proezas essa noite. Eu me coloco aqui, Senhor, completamente à tua disposição para juntos realizarmos aquilo que está no seu coração, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim, Senhor. Por habitar nos teus filhos, Senhor. Muito obrigado por habitar, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós te amamos por isso, porque o Senhor está conosco 24 horas por dia, 7 dias da semana, porque nós somos sua casa, o Senhor habita em nós, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Que isso tome completamente nossas consciências, Senhor. Que possamos estar completamente conscientes da tua presença. E que privilégio ter a consciência da sua presença, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor, por habitar em mim, Senhor. Obrigado, Senhor, por habitar nos meus irmãos, Senhor. Naqueles que entregaram a vida ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por habitar em nós, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Que privilégio estar aqui com vocês essa noite. Estou muito feliz. Eu sinto que Deus tem algo precioso que Ele deseja compartilhar aos nossos corações. Tenho tido o privilégio de estar fazendo as ceias, tem caído no meu dia. E eu particularmente, eu amo fazer a ceia. E faço em casa também, faço sozinho, eu amo cear, eu amo sentar na mesa do Pai, sentar com Ele à mesa, olhar face a face. É um privilégio, uma bênção, um tesouro. Rafa, te passei, né? Tá. Então, pessoal, hoje a gente começa, né? Semana passada a gente teve uma última pregação, né? Do nosso irmão Bruno, que compartilhou sobre esse serviço. A gente tem tido uma série de pregações, ministrações, que tem como objetivo nos ajudar a ter um entendimento e revelações mais claras, de maneira que possamos ser eficazes, né? E possamos ser mais maduros, possamos ser mais próximos daquilo que Deus sonhou com cada um de nós, né? Deus não fez ninguém por acaso, todos nós temos um propósito e todos nós somos importantes para Ele, estamos no pensamento dEle dia e noite, amém? Então, hoje a gente começa um outro tema, a gente terminou ontem serviço, a gente começa um outro tema, que é disciplina, né? Disciplina. E eu me alegro muito em compartilhar esse tema, porque é um tema que eu preciso aprender muito, eu preciso ser mais disciplinado, e eu preciso aprender mais sobre isso. Então, eu fiquei muito alegre quando me falaram desse tema. E, particularmente, assim, eu não quero chatear ninguém, mas eu vou pregar para mim. Tá? Porque eu preciso aprender sobre disciplina. E é interessante que, ao longo dessas semanas, eu não sabia qual era o tema, né? Mas o Senhor tem me mostrado muitas coisas sobre o Paul Yang-Shu. Paul Yang-Shu é um sul-coreano, né? Um pastor sul-coreano. Depois da guerra da Coreia, né, da divisão lá da guerra, a Coreia se tornou tão pobre, que ela se tornou o quarto pior país no mundo para se morar. E tinham 4% de cristãos, a maioria era budista, e os cristãos ali começaram a clamar, a orar, a buscar, e eles levantavam 4 horas da manhã para orar. Tinha o culto da madrugada, às 5:30 da manhã, ia até às 7 horas da manhã, onde aqueles precisavam ir para o seu trabalho, iam para o seu trabalho, e fizeram isso durante muitos anos, e oraram pelos governantes, oraram por sabedoria pelos governantes, e clamaram, e enfim, e apesar de toda aquela situação, apesar de eles serem minoria, apesar de eles conheciam o Senhor, eles se relacionavam com Deus, eles ouviam o Senhor e sabiam que
que suas orações tinham um poder extraordinário. Tinham a consciência disso. E diligentemente eram disciplinados o suficiente para fazer isso todos os dias, 7 dias, todos os meses, o ano inteiro. E fizeram isso por 20 anos, pelo menos. E a Coreia do Sul, que saiu do 4º pior país do mundo para se morar em 20 anos, se tornou o 12º melhor país para se morar. Hoje um país cristão. A igreja de Poyangshu é uma igreja com quase 1 milhão de membros. E não é uma questão de um homem que não tinha absolutamente nada. Ele morava na casa dele, não tinha nada, não tinha nenhum móvel, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Zero. Mas um homem extremamente disciplinado. E por que eu estou falando dele? Porque os asiáticos têm essa cultura que os ocidentais têm dificuldade. O asiático é muito mais disciplinado do que o ocidental. Quando se fala em brasileiro, então, e se a gente chegar no Rio de Janeiro, é simples. É só você começar a regimentar, a organizar um grupo de intercessão. Começa a organizar um grupo de intercessão que vai interceder todos os dias, de 7 às 7h30, não precisa muito tempo. Começa a 20, daqui a pouco é 15, daqui a pouco é 10, e daqui a pouco você está lá, intercedendo sozinho. E o dia que isso aconteceu comigo, eu falei para o Senhor, Senhor, agora não tem mais ninguém aqui, só tenho eu. E agora? E aí ele falou comigo, pode ir embora. Você quer ir embora? Pode ir embora. Você está aqui por quê? Você está aqui por eles ou por mim? Eu falei, não, Senhor, eu estou pelo Senhor, eu vou ficar. Mas eu preciso aprender sobre disciplina. Provérbios 1, de 1 a 3 diz: e estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria. Rafa, não precisa não, eu vou ler aqui, tá? Porque eu tenho várias versões diferentes, tá bom? Senão a gente vai ler coisas diferentes, tá bom? Não precisa não. Então Provérbios 1 a 3 diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles os ajudarão a experimentar a sabedoria, e na minha versão diz, e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Assim disse o homem mais sábio que já pisou sobre a terra. Alguém que recebeu a tamanha sabedoria de Deus, que reis e rainhas ouviam falar, e quando chegavam perto falavam, nossa, é muito mais do que me falaram. A palavra disciplina, etimologicamente, a origem dela vem do latim e quer dizer educação que um discípulo recebia de seu mestre. Disciplina é a educação que um discípulo recebia de seu mestre. Educação, mas o que quer dizer educação? Educação também quer dizer, vem do verbo educar, trazer à luz a ideia, fazer passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. Então o que é disciplina? Disciplina é a capacidade de tomar milhares de decisões todos os dias com um objetivo em mente, com um destino definido. A visão te dá um rumo e a disciplina te faz chegar lá. Muitas pessoas acham que os homens de sucesso, que a gente conhece, tiveram sorte. Ou elas também, no seu imaginário, a gente vê tanta dificuldade nessa vida, e a gente pensa, não, mas eles nasceram com uma estrela. Mas quando você vai a fundo, e você vê, por exemplo, o sucesso do Ayrton Senna,
você vê que ele era um homem extremamente disciplinado. Ele corria mal na chuva, então toda vez que pingava a água, que começava a gotejar, ele corria para o cartódromo. E lá estava ele disciplinado, sozinho, treinando. O Michael Phelps, o maior ganhador de medalhas de todos os tempos, e dificilmente a gente vai ver um outro Michael Phelps nas Olimpíadas. Ele descobriu que os seus adversários treinavam de segunda a sábado. E ele começou a treinar de segunda a segunda. 365 dias do ano. Você acha que quando estava menos 5 graus, ele tinha vontade de sair da cama às 4:30 da manhã? Antes de ir para a escola? Garoto. Mas a visão dá um sentido à disciplina. Se você olhar os inventores como Thomas Edison, se você olhar Albert Einstein, Alexander Bell, Steve Jobs, você vai chegar num ponto em comum. Eram homens extremamente disciplinados. Extremamente disciplinados. A visão te dá um destino, mas a disciplina te faz chegar lá. A disciplina nada mais é do que a evidência do compromisso que você tem com a visão que você recebeu. Vocês querem ver a diferença de uma pessoa disciplinada e uma pessoa que não é disciplinada? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tinham 2 engenheiros. Tinha um engenheiro desse lado, do meu lado esquerdo, que era extremamente disciplinado. E tinha um engenheiro, formado também na mesma universidade, do lado direito, que tomava todas com a galera, que vivia em tudo que é noitada, e que gostava de tudo menos estudar. Mas passou todos os anos, porque o cara tinha uma habilidade, rapaz, impressionante. O cara colava que era uma beleza, fazia um monte de mutretagem e chegou no final da faculdade, recebeu seu diploma e lá estão os 2 engenheiros. Eu pergunto para vocês, qual dos 2 engenheiros você gostaria que construísse a sua casa, que você vai morar com a sua família e seus 5 filhos? A do engenheiro disciplinado A ou a do engenheiro indisciplinado B? Quem quer o B? O B, o indisciplinado. Levanta a mão, por favor. Ah, foi o que eu pensei. Agora, vamos supor que você precisa fazer uma cirurgia no coração. E você tem um médico extremamente disciplinado, estudioso, que está sempre melhorando, que tem foco, que tem alvo, que tem objetivo. É o A. E você tem o B, que está lá nas festas, ou que não tem muito interesse, que não estuda, que não quer saber, mas que os 2 se formaram. Qual deles você entregaria o seu coração? O que é disciplinado ou o que é indisciplinado? Para quem você pede oração? Quem é importante, quem é relevante na sua vida? Aquele homem de Deus que você percebe que é disciplinado nas coisas de Deus? Ou aquele que, mais ou menos, começa as coisas e não termina? A minha questão é, se os homens que não têm o Senhor no seu coração, os homens que não são filhos de Deus, como Steve Jobs, como Albert Einstein, como Michael Phelps, fizeram proezas e coisas extraordinárias. O que os filhos de Deus, que se relacionam com Deus, onde o próprio Deus habita neles, e que falam com Deus, que podem pular no pescoço dele, conversar com ele, o que esses homens podem fazer? Eu fico me perguntando isso.
A cura do câncer? A solução para a corrupção no Brasil? Solução para a violência no Rio de Janeiro? E quando eu penso nisso, as minhas esperanças se renovam. Agora, por que não acontece? Por que a gente, de geração em geração, a gente não avança? E um dos grandes pontos é que não temos disciplina. Começamos as coisas e logo desistimos. Logo vem a primeira dificuldade e a gente esmorece. Agora, o que é preciso para a gente ter disciplina? Número 1, saber quem você é. A maioria das pessoas não sabe quem é. Então, o Brasil hoje tem, 35% de cristãos. Se esses cristãos soubessem quem eles são, eles saberiam o que podem fazer. Jesus sabia quem ele era, Paulo sabia quem ele era, Pedro sabia quem ele era, Maria sabia quem ela era. E olha o que eles fizeram. E todos os grandes homens de Deus sabiam quem eram. E olha o que eles fizeram. Porque quando você sabe quem você é como filho de Deus, Deus, aquele que respira e faz uma galáxia, habita dentro de nós. Quando você sabe que esse Senhor, o Todo-Poderoso, habita dentro de você, cresceu uma perna, é tranquilo. Uma palavra de conhecimento, gerar paz, gerar esperança, gerar alegria. São coisas normais na vida de um filho de Deus. Só da pessoa chegar perto de um filho de Deus, ele deveria experimentar a paz transbordante da presença de Deus em nós. Mas os filhos de Deus não conseguem assumir responsabilidades. Jesus disse: vão e discipulem, façam discípulos das nações. Jesus estava falando para filhos maduros, que sabem quem são. Tem uma história muito interessante, né? Uma parábola, né? Que conta a história de um agricultor. Ele saiu perto da sua fazenda e encontrou um filhote de águia. É famosa essa história. E ele levou esse filhote de águia lá e ele deixou no galinheiro. E esse filhote de águia logo cresceu ali com as galinhas, ciscando. Ele comia o que as galinhas comiam, ele observava o que as galinhas faziam. E logo ele começou a pensar: eu sou uma galinha. Até que passou um biólogo lá, um homem que entendia e falou: olha, estava visitando aquela fazenda e falou: olha, isso daí não é uma galinha, isso é uma águia. Ele falou: eu sei, mas ela entende que ela é uma galinha. Ela acha que ela é uma galinha. Ele falou: não é possível, águias foram feitas para alçar voo, águias foram feitas para o céu, para as altitudes dos Boeings. Então ele pegou aquela águia e levantou em cima da cabeça e soltou, e a águia caiu no chão. E continuou ciscando, e o agricultor falou: tá vendo? Eu não falei? Ela é uma galinha, ela acha que é galinha. E não satisfeito, ele subiu mais alto, e ele soltou e ela caiu no chão. E no dia seguinte ele falou: não estava satisfeito, levou ela para o alto do penhasco. E quando aquela águia viu do alto do penhasco, com seus olhos extraordinários, que vêm quilômetros, viu o sol e viu o céu, então ainda com medo, ela abriu as asas e alçou voo, e começou a voar, porque ela é uma águia, não uma galinha. Mas tem muita gente sendo criado como galinha, tem muito crente criado como coitadinho, como vítima, enquanto na verdade o Senhor nos chamou para discipular nações. Como é que alguém que é vítima pode discipular nações? Como isso é possível? Não é possível. Como a gente pode estar nesse local de coitadinho? Isso não é possível. Então, até que a gente descubra, até que os filhos de Deus descubram sua verdadeira identidade, eles não vão saber o que podem fazer, vão ser refém das circunstâncias. Então, eu entreguei minha vida a Jesus,
Ele me transformou em filho de Deus. A Bíblia diz isso em João capítulo 1. Nem todos, a Bíblia diz, nem todos são filhos de Deus, mas todos aqueles que o receberam, porque nem todos receberam, mas todos aqueles que o receberam, esses são os filhos de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Os que nasceram não de carne, mas os que nasceram de Deus. É você nascer de novo, você nascer de Deus. Não é você nascer num outro corpo, numa outra vida, não. É você nascer nessa vida, ser trasladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ser filho de Deus é algo extraordinário. Então agora você já sabe quem você é, você sabe que você é um filho de Deus, você sabe as coisas incríveis que você precisa. O que eu preciso então para ter disciplina? Eu preciso de uma visão. Eu preciso de uma visão. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Antes que nascêssemos, antes que viéssemos à existência, nós já existíamos nos pensamentos de Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Ele já pensava em nós, ele já tinha um propósito para cada um de nós, ele já tinha obras que fossem realizadas. Deus planejou com antecedência. Ele não foi pego de surpresa. Ele planejou com antecedência o destino de cada um de nós, as boas obras que faríamos para cumprir esse destino. E Provérbios 29:19, não havendo profecia, o povo se corrompe. Parece que eu vou pregar a mesma coisa sobre sonhos, e quase que é. Mas é um pouco diferente, porque as revelações que Deus me deu me completam aquilo que o Senhor falou comigo na última vez. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Sem visão, as pessoas perecem. As pessoas perdem o foco. Sua vida fica patinando. Elas estão focadas em tudo, menos naquilo que é para elas realmente fazerem. E uma chave, né? Uma chave para a gente uma chave para a gente achar a visão, ou melhor, uma chave para a gente achar a disciplina, é a visão. A visão é a origem da disciplina. Para que você vai ter uma disciplina sobre algum assunto se você não tem um destino, se você não tem um lugar a chegar? Para que você vai ser diligente sobre algo se você não está vendo o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos? O que o legado da sua vida vai deixar para as próximas 3, 4, 5 gerações? Por que você vai se esforçar? Por que você vai ser disciplinado se você não tem uma visão? Então a visão é a origem da disciplina. A vida é uma jornada, não é? A vida não é uma jornada? A gente escuta isso. Agora, como é que a vida pode ser uma jornada se ela não tem um destino? Como é que você pode saber que avenidas tomar? Que locais visitar? O que é interessante, o que não é? E vocês já notaram que a maioria das pessoas simplesmente sobrevive. É quase como se Deus tivesse falado para elas: olha, eu vou fazer esse daqui, o fulano de tal, ciclano de tal, beltrano, esse daqui vai ser um inventor, esse daqui vai ser um grande economista, esse daqui vai ser um professor. E essa galera toda aqui vai ser pagador de impostos. O que eles vão ser? Pagador de impostos. Tem tanta gente que fala assim: amanhã vai ser melhor, o dia de amanhã vai ser melhor. Mas eles não planejam nada para o amanhã. Eles não têm nenhuma visão para o amanhã. Eles contam com as circunstâncias. Eles contam com o externo. Eles não têm um destino onde chegar. Ficam vagando. E todas as pessoas vão chegar a algum lugar, mas só algumas vão chegar aonde realmente devem chegar, aonde elas querem chegar. Só algumas pessoas vão chegar onde elas querem chegar, aonde Deus colocou no coração delas. Você imagina, irmão, você conhece o Senhor, você se relaciona com Deus.
Para que você vai ter disciplina se você não tem uma visão? Porque sem uma visão não existe nenhuma razão para eu ter disciplina. Então, se você quer chegar a algum lugar, o alvo é: Senhor, qual é a visão para a minha vida? O alvo é: Senhor, para que eu nasci? São as duas perguntas mais importantes na vida do ser humano. A primeira é: quem sou eu? A maioria das pessoas não sabe quem é. Depende que os outros digam para ela. Depende que os outros batam nas costas dela e falem: olha, puxa, você é um cara muito legal, você é isso, você é aquilo. Elas não sabem quem são. Depende dos outros. Quando você se relaciona com Deus, o teu pai diz quem você é. E aí ninguém pode tirar isso de você. E a segunda coisa mais importante na vida de um ser humano: o que eu estou fazendo aqui? Vou ter 50, 60, 70, 80, 90 anos de vida. O que eu estou fazendo aqui? Quanto antes você fizer essa pergunta para Deus, porque Ele preparou essas obras antes da fundação do mundo. Ele sabe o que é para você fazer. Coisa terrível é você escalar uma montanha durante 40 anos, chegar no topo dela e olhar para o lado e falar: meu Deus, era para ter escalado a montanha do lado. Disciplina é fundamental. Não há como vencer sem disciplina. Não existe a possibilidade de você alcançar o alvo sem disciplina. Você quer ser um grande engenheiro? Você tem que ser disciplinado, irmão. Você quer ser um grande advogado? Você tem que ser disciplinado. Quer ser um grande empresário? Disciplinado. Pagar o preço. Está disposto. Mas por que você vai estar disposto se você não sabe aonde você quer chegar? Perguntaram para o Michael Phelps: por que você fez isso? E ele falava: eu sonhava em ser o primeiro Michael Phelps da história. Eu sonhava. Eu via os pódios, eu via. E isso me fazia acordar 4:30 da manhã, de segunda a segunda. Uma vida sem visão é uma vida muito complicada, irmãos. Muito complicada. Porque todo caminho serve. Para quem não tem uma visão, qualquer caminho está bom. Está tudo bom. Não vai a lugar nenhum mesmo. Agora, uma vida com visão, a visão de Deus simplifica a vida. Ela torna a vida mais simples. Quando você tem a visão do alto, quando você tem o que Deus tem para a sua vida, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Mais fácil não, tudo fica mais simples. Porque quando você tem uma visão, você sabe o que você deve e o que você não deve. Que avenidas você deve seguir e que avenidas você não deve seguir. Há tempos atrás eu recebi uma proposta para abrir um negócio gigantesco em Miami. E depois eles queriam que eu fosse abrir um negócio na Califórnia e depois escolher onde é que eu queria ficar. Passar 3 anos num lugar e 3 anos no outro. E eu orei a Deus e o Senhor falou: não, a visão para você é outra. E eu falei lá para o camarada lá da empresa, eu falei: olha, eu agradeço muito a oportunidade, mas eu amo a Deus e Deus me falou para eu não ir. E eu me lembro que eu estava na empresa, quando eu fui lá falar com ele, quando eu saía, né? Tinha um tempo depois eu passei lá, eles convidaram uma outra pessoa, né? E o cara me abraçou, né? Quase que eu podia escutar ele falando: Deus existe mesmo. Deus é bom demais. Eu falei: meu irmão, vai com Deus. Não é para mim, é para você. Mas é fácil, simplifica. Porque se você sabe o que fazer, automaticamente você sabe o que não fazer. A visão tem um endereço permanente, um destino constante, permanente, um lugar de chegada. Qual a visão de Deus para a sua vida? Ou você está aqui só para pagar boleto? Ou você está aqui só para comer, beber e amanhã a gente vai morrer? Eu acho que não. A vida se torna mais fácil quando você tem uma visão. Você ganha significado, propósito.
Sem visão, é difícil você dizer não às coisas. Você não consegue, porque tudo você acha que é bom, mas não é. E quando você não sabe dizer não, a vida vai se complicando. Aos jovens aqui, por exemplo, eu não sei se todos querem casar ou não, mas se você tem uma visão do alto de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus para a sua vida, não é todo homem que está na rua que você vai olhar ou que você vai se interessar. Porque se a visão é clara, e quanto mais clara for, mais fácil é para você. E eu não estou falando que é fulano, beltrano, ciclano, não. Estou falando do tipo de pessoa. Eu estou falando, por exemplo, de alguém que está correndo a corrida. Alguém que está olhando para Jesus. Você está correndo a corrida, ele também está, irmão. Ou ela também está correndo a corrida. E eventualmente você vai olhar para o lado e fala, nossa, tem essa pessoa aqui, que interessante. Ela está correndo a mesma corrida que eu. E eventualmente ela vai somar em direção ao seu destino. Quanto mais clara a visão, menos opções você tem. Por que as pessoas ao longo do caminho vão se perdendo sua motivação? Vão perdendo a coragem? Vão perdendo a disciplina para seguir em frente? Porque muita gente começa com aquele sentimento do tipo, vai dar certo. Mas Deus não quer te dar um sentimento, Deus quer te dar uma visão. Deus não quer que você se mova por sentimentos, Deus quer que você mova com um alvo, com um destino. A visão, o alvo, ela dá significado à dor, às dificuldades, às tribulações. A visão te faz um homem disciplinado. Eu quero ver um homem que é disciplinado sem uma visão. É como um homem que está no moinho. Roda, roda, trabalha, faz e não produz nada. Não sai do lugar, não gera frutos. Tudo que gera descontentamento, falta de motivação, desapontamento é falta de visão. A vida com visão, ela inspira e disciplina. Possui um guia prático para você ir do ponto A ao ponto B. Uma pessoa sem visão, ela é escrava da sua realidade. Mas quando você tem uma visão do alto, quando você tem uma visão de Deus, quando Deus te mostra daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como Ele tem me mostrado tantas vezes, isso me dá uma motivação de seguir em frente. Às vezes vem problemas que você fala, caramba, eu não vou conseguir passar por isso. Mas então eu me lembro, não. Deus já me mostrou que eu vou viver daqui a 10 anos ou daqui a 5 anos para ver tal e tal coisa. Então a visão é o que te dá força, te dá coragem, te dá motivação para seguir em frente, apesar das dificuldades. Qual a visão que Deus te deu? A visão funciona, irmãos. A visão funciona. Ninguém está aqui por acidente. Eu li para vocês. Deus preparou as obras antes da fundação do mundo, que fizéssemos ela. Que obras são essas? Eu gosto quando o Dennis Peacock fala, Deus paga pelo que Ele encomenda. O que Ele encomendou na sua vida? Deus paga pelo que Ele encomenda. O que Ele encomendou na sua vida? Se você não sabe isso, lamento. Vão passar anos e anos e anos e anos e anos e anos e é um estalo, ó. 10 anos, estalo. 20 anos, estalo. 30 anos, estalo. E o que você produziu? Nada que seja significante. Porque você acha que a vida se trata de ter um bom carro, uma boa casa? Você acha realmente? Não persiga sucesso, irmãos. Não persiga sucesso. Persiga uma visão. Se encha de uma visão de Deus. E seja tão excelente, tão disciplinado em cumprir isso que Deus colocou na sua vida.
tão excelente e tão disciplinado que você vai ser indispensável. A visão de Deus deve ser como o desejo mais profundo. Eu tenho uma visão de Deus, tem algumas, mas eu tenho uma que me move, que é ajudar a combater a corrupção, que é ajudar a mudar a mentalidade dos políticos, que é ajudar a trazer avivamento para os filhos de Deus. Eu tenho essa visão. E quando Deus me deu essa visão, eu pensei, mas eu sou só eu. Mas quando você tem uma visão, você inspira as pessoas, que muitas vezes têm a mesma visão, mas às vezes não têm a coragem de avançar. Elas não conseguem colocar em palavras, em ações. Às vezes a gente fica pensando, mas sou só eu, ou somos poucas pessoas. Mas todas as pessoas que mudaram o mundo eram só elas, e eram poucas pessoas. Eu me lembro uma vez, a gente preparando aqui um grupo, né? E aí eu me lembro que alguém levantou e falou, não, mas puxa, a gente tem que motivar várias pessoas, né, a se organizar. Eu falei, irmão, se o cara que é o líder desse grupo não tem condição de ficar sozinho, rumo à direção daquilo que Deus tem para ele, se ele não tem essa disciplina, nem comece. Se ele depende dos outros que vão empurrando ele para frente, nem comece. E eu sei que sentados nesse prédio, tem muitas pessoas que têm visões, que têm sonhos, que têm inspirações, que têm goals a serem alcançados, mas que não fazem nada sobre isso. Ou fazem e logo desistem, porque veio uma tribulação, veio uma dificuldade. E para que a gente alcance aquilo que Deus tem para nós, é preciso que a gente busque isso do alto, uma visão do alto, algo que realmente vale a pena ser disciplinado, algo que realmente vai te fazer acordar mais cedo e orar, interceder e trabalhar de uma forma diferente. E eu me lembro que quando eu comecei a ouvir a Deus, né, eu era tão disciplinado nisso, né, eu fazia isso no meu trabalho. O Senhor falava para mim, eu saía de uma negociação, Ele falava, não, pode mandar vir as carretas, eu vendo leite, né, pode mandar vir as carretas, e eu mandava vir as carretas. Ou eu ia para um determinado lugar, Ele falava, não, Rodrigo, esse preço aí você vai conseguir. Ou tinha uma quantidade de problemas tão grande, e o Senhor falava, não, calma, eu estou com você, a gente vai resolver. E quando eu me lembro, eu ia para o banheiro orar, e eu tinha 220 funcionários, e eu me lembro que eu ia para o banheiro orar, e eu falava, Deus, eu não sei, não faço a menor ideia do que eu faço, estou cheio de problema. E era meio-dia isso, e durante a tarde eu ia resolvendo todos os problemas. Mas eu tinha disciplina de ouvindo a Deus. Ele falava, vira para a esquerda, virava para a esquerda, vira para a direita, virava para a direita. Faz assim, eu fazia assim. Uma última coisa, eu quero terminar com isso, a gente vai para a ceia. Saber quem você é como filho de Deus, né, te mostra o que você pode fazer. Então a gente tem visto paralíticos andar, a gente tem visto cego ver, a gente tem visto pernas crescerem, a gente tem visto milagres, a gente tem visto casamentos serem restaurados, a gente tem visto pessoas alcançarem coisas extraordinárias, a gente tem visto transformação, a gente tem visto vida e vida em abundância. Isso é incrível, isso é extraordinário. O maior presente que você pode receber de Deus é se tornar filho de Deus, é receber o Espírito Santo dentro de você. Não existe um presente maior do que isso, receber a presença do próprio Deus. O segundo maior presente que você pode receber de Deus é ao ter acesso a Deus, e aí não tem intermediário nenhum, é você e o seu Pai,
a ter acesso ao seu pai, poder ouvir dele: meu filho, você nasceu para... pontinho, 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 pontinho. Foi para isso que eu te criei. Isso. Isso que me faz pular na segunda-feira da cama e falar: glória a Deus. Mais um dia, mais um passo. É de formiga, não importa, mas estou indo numa direção. Quando nós começamos a escola sobrenatural, tínhamos 2 alunos, a minha mãe e a dona Cleusa. Já formamos centenas de pessoas, de mais de 80 denominações, de vários lugares do Brasil. Tem vários ministérios que surgiram com várias pessoas de ministérios diferentes e que hoje abençoam milhares de pessoas, porque a gente vai dando passo na direção que Deus nos chamou. A gente vai com uma visão clara. Você tem facilidade de falar não. A importância de você dizer não. Você não precisa fazer mais nada para agradar alguém. Você passa a fazer algo que Deus te chamou para viver. Você passa a fazer parte de uma plenitude. E olha que assim, se você quer alcançar algo significativo na sua vida, se prepare para a guerra. Porque a gente está falando aqui de visão de Deus, a gente está falando aqui de reino, a gente está falando aqui de trazer o reino de Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha o teu reino, foi o que Jesus nos ensinou, que venha o teu reino. Vem como? Vem com uma planta baixa, irmãos, de como é que o prédio deve ficar pronto, em mãos à obra, disciplina para fazer, para realizar. Agora, se você não tem uma visão de Deus, para que você vai ser disciplinado? E aí tem um monte de gente que não tem disciplina nenhuma, que começa algo motivado por um sentimento, que vai de ponto algum a lugar nenhum, e passa dia, e passa mês, e passa ano e nada, porque não tem uma visão clara de Deus, porque a sua vida não transcende a você mesmo. O que você vai deixar de legado para as próximas gerações, daqui a 200, daqui a 300 anos? Qual o legado que Deus te chamou para que você busque com tamanha intensidade, que vai fazer com que a vida de outras pessoas dê um salto? A vida do Paul Yang-Shu, certamente, um homem que não tinha nada, que não tinha relevância zero, não tinha nada na casa dele, comia arroz, e tinha dia que ele não sabia se ele ia ter arroz, mas era um homem que tinha uma visão do alto, era um homem que buscava a face de Deus, que não estava preocupado em ver, ele sabia que Deus habitava nele, e a gente tem que ter consciência disso. Quer mudar a tua vida, irmão? Quer mudar? Vou te dar uma dica. Anota aí, presta atenção. Muito importante. Quer mudar a tua vida? Alguém aqui quer mudar a sua vida? Quer ver Deus mudar a sua vida? Quer ver Deus transformar a sua vida? Você quer ver isso? Eu vou te dar uma dica. Anota aí. Busque a face do nosso Senhor Jesus. Busque intimidade com o Espírito Santo. 30 minutos do seu dia. Pelo menos 30 minutos do seu dia. Senta lá e fala: Espírito Santo, vamos ler a Bíblia junto? Espírito Santo, eu não tenho agenda agora, eu só quero a sua presença, eu só quero ouvir do Senhor. 30 minutos. Se você tiver a coragem, irmão, de largar as distrações durante 30 minutos do seu dia e buscar a face, não os pés, nem as mãos, a face. Eu quero a face do meu Deus. Eu quero olhar para Ele e ver o meu rosto refletido nos seus olhos. Eu quero. E eu
Faço isso com diligência, em buscar a face de Deus. Eu não estou falando de ser perfeito não, porque ninguém é, eu também não sou. Tem um monte de defeito. Está ali a minha esposa que convive comigo, que pode falar para mim, por exemplo, que eu lavo mal os pratos. E ou ela pode chegar para mim agora mais tarde e falar, eu não gostei disso, não gostei daquilo. E eu acho ótimo isso. Mas buscar a face de Deus. Se você quer ver sua vida transformada, busca a face de Deus. Busca a presença do Espírito Santo em você. Não é que ele vem. Se você não tem o Espírito Santo, peça para ele vir. Entrega a sua vida para Jesus e peça para ele vir. Mas se você já é um cristão, se você é um filho de Deus, você não precisa pedir para ele vir. Ele já está. Então tome 30 minutos, pelo menos, e busque a face de Deus. Bota lá um louvor, como esse aqui, ó. Só um fundo musical. Busque a face de Deus. Amém? É interessante que quem bate na porta, Deus abre. Amém? Quem busca, acha. Foi buscando a Deus. No dia em que eu vi que a minha única solução era ter um encontro face a face com Deus, eu cheguei na minha varanda e dei um berro. Eu dei um berro na minha varanda e falei, Deus! Eu fiz a oração que eu mais gosto. Eu falei, Deus! A oração é assim, ó, Deus, socorro! E naquela semana apareceu o Serginho na minha casa. Depois de 2 anos que eu tinha botado ele para fora. Vamos lá no encontro de casais. Eu falei, meu Deus, vamos. E passado 20 anos, sou grato ao meu irmão por ter sido disciplinado e ter tido a visão de não me abandonar no meio do caminho. Obrigado, Serginho. Deus te abençoe, irmão. E eu gostaria que nós pudéssemos dizer, como Paulo fala, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa eu faço, eu realizo, não é papo, não está na esfera do papo, do eu quero, eu gostaria, eu faço. Uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o seu alvo? Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Vamos pedir a Deus. Se você não tem um alvo definido, o Espírito Santo fala conosco. Então só peça a Deus agora. A gente vai pedir, eu vou pedir ao meu amigo Espírito Santo para te mostrar nesse exato momento por que você nasceu. Meu amor Espírito Santo, eu te peço agora, mostra para cada um de nós. Quando o Senhor me criou, quando o Senhor criou meus irmãos, o Senhor tinha obras maravilhosas para eles. Que obras são essas? Qual o propósito de nossas vidas? Nos mostra agora, Espírito Santo. Nos mostra. Deixa o Espírito Santo te mostrar. Relaxa, só recebe.
Amém, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Nós te amamos por isso, Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Quantas pessoas aqui conseguiram ver algo? Levanta a mão, por favor. Deus tenha compartilhado com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus os abençoe. Se você não conseguiu ainda, continue insistindo. Deus fala e fala bastante. Então, não deixe de continuar insistindo, pressionando, até que você tenha uma visão clara, que dê significado, de tamanha forma que você seja disciplinado para chegar lá. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, hoje é o dia de ceia. É uma oportunidade para cada um de nós de refletirmos, de desfrutarmos. Você que está em casa, pegue o seu pãozinho, seu suco de uva. Enquanto eles estão distribuindo e você quiser orar mais um pouquinho e perguntar a Deus, conversar com Ele. Orar nada mais é do que conversar com seu amigo, seu melhor amigo, Senhor Jesus. Então, se você quiser conversar com Ele, esse é o momento. Se você tiver algo a pedir perdão, esse é o momento. Se você tiver algo a desentupir no seu relacionamento com Deus, esse é o momento. Amém. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Amém? Então, esse pãozinho que simboliza e representa o corpo de Cristo, é uma ordenança do que Deus nos deu para que fizéssemos isso. Que nós possamos comer esse pãozinho que representa o corpo de Cristo. Podem comer agora. Em seguida tomou o cálice, deu graças. E ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Este é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está aqui, porque é impossível que Ele minta. Jesus está aqui, se alegrando e festejando de estarmos aqui na mesa dele, bebendo o vinho novo, que simboliza o seu sangue, o seu sacrifício na cruz. Bebamos o suco de uva, que representa o sangue de Cristo. Paizinho, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, por essa honra de podermos desfrutar do que o Senhor tem para nós. Senhor, muito obrigado porque o Senhor fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus que aqueles que tiveram alguma dificuldade, que toda limitação caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo impedimento caia por terra agora em nome de Jesus, que eles possam sonhar os teus sonhos, ver o que o Senhor tem para a vida deles, ver a importância que eles têm, o quão significante eles são, Senhor. O quão importante eles são, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Luana, que Deus abençoe.